Olá, amados, graça e paz. Estamos começando neste momento mais um tempo de plenitude. Gostaria de convidar você a abrir seu coração para que Deus possa ministrar profundamente, para que as nossas vidas sejam impactadas pela palavra do Senhor. Seja bem-vindo a esse tempo que o Senhor tem a possibilidade de ministrar nas nossas vidas. Quero compartilhar um tema muito importante para nós, que estamos trabalhando na edificação de uma grande liderança. Estamos trabalhando para um tempo novo, um tempo de Deus. Você que é líder dentro da igreja ou fora dela, você que é um pai que também é um líder, mãe, qualquer segmento da sua vida, essa palavra serve para cada um de nós. O texto que eu quero compartilhar é Números, capítulo 13, e eu gostaria de estar pontuando com vocês algumas questões que o Senhor foi ministrando na minha vida para que eu ministrasse ao seu coração. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um homem que seja um de seus príncipes. Nesse texto, durante todo esse capítulo, nós vamos nos deparar com uma grande liderança, a liderança de Moisés. Moisés, neste momento, ele é convocado pelo Senhor. O Senhor diz diretamente para ele: olha, pegue 12 homens, um de cada tribo, e você vai enviar a terra de Canaã, na terra na qual eles estavam caminhando para tomar posse. Logo após, no versículo 25 do capítulo 13, também gostaria de ler com você: esses homens que foram enviados por Moisés voltam. E o versículo 25 diz assim: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Depois nós vamos lá para o versículo 27, o que está acontecendo aqui. Eles começam a relatar a Moisés o que tinham visto nessa terra. Versículo 27. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra, aqui nos enviastes. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas, versículo 28, mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. O versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Dentro desse texto, desses versículos que nós lemos, nós vemos então um povo, sobre a ordem, sobre a liderança de Moisés, partir para uma terra para observar e relatar o que eles estavam vendo ali. Vocês se lembram? São 12 pessoas que foram a este lugar. E neste momento nós vemos eles trazerem um relatório para o seu líder. Realmente, no versículo 27, eles trazem uma boa notícia. Nós fomos lá e a terra é exatamente o que você falou, que Deus falou para nós: a terra mana leite e mel. No versículo 28 nós já vemos um outro relato. Eles colocarem obstáculos naquilo que eles tinham visto. Ou seja, tem uma terra que mana leite e mel, ou seja, existem coisas grandiosas. Porém, existem obstáculos que teremos que vencer se para lá nós formos. Nós vemos aqui algo tremendo e impressionante. É isso que eu quero destacar dentro da liderança. Quando nós trazemos relatórios baseado naquilo que nós estamos como homens humanamente falando, estamos vendo, sem a direção de Deus. Quando nós estamos sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão, estamos somente observando aquilo que os olhos humanos podem ver, o nosso relatório pode começar até bem, mas geralmente ele não acaba muito bem, porque nós colocamos o nosso ponto de vista, nós colocamos o que nós queremos. Não sei se você percebe aqui, eles estão trazendo esse recado negativo para o seu líder.
Moisés. E você como líder, eu queria chamar a tua atenção nesse momento para que você parasse e pensasse comigo quantas vezes você passa por essa situação que Moisés está passando neste momento, passou na verdade, né? Quantas vezes você passa por esses momentos difíceis? Ou seja, se você ainda não me entendeu, quantas vezes você está colocando uma situação para a sua liderança e eles, sobre a ótica humana, sobre o ponto de vista deles, realmente não colaboram com aquilo que Deus está no comando. Você muitas vezes, líder de célula, propõe um momento de oração, uma vigília, uma confraternização, um momento especial na sua célula, algo novo para renovar, um evangelismo. E aquele pessoal que às vezes você está liderando sempre são negativos. É bom, porém é muito difícil por isso, e começam a dar desculpas a respeito daquilo. E o que acontece com muitas vezes conosco, que estamos liderando pessoas que estão com uma ótica humana, fora da visão de Deus? Nós acabamos muitas vezes desanimando com esse relato. E vou te falar, quantas pessoas foram para essa terra? 12. 10 trouxeram uma péssima notícia. A grande maioria das pessoas que trabalham conosco muitas vezes são negativas. Trazem assim péssimas notícias e isso nos desanima. Quantas vezes você já passou por isso? Está animado para um projeto? Poxa, na igreja vamos fazer isso, na célula vamos fazer aquilo. Você está super animado e de repente a grande maioria, não é a minoria, eles falam, não vai dar certo. Olha, no caso deles aqui é a gigante. Irmãos, quantos gigantes vocês estão acostumados a matar por dia? Às vezes mais de um, né? 2, 3, todos os dias nós matamos gigantes. Nós vencemos gigantes. E esses homens trouxeram esse relato, olha, não dá. Eu imagino se fosse nos dias de hoje, o pessoal falando assim para Moisés, você é louco, pirou, tá confuso, tô achando que não foi Deus que falou dessa terra para você não. Você não viu que essa terra é muito complicada? Existe a coisa boa, mas é muito difícil de conquistar. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: quando as pessoas negativas chegarem até você, e você sobre a visão de Deus, sobre aquilo que Deus falou, não desanime. Prossiga. Prossiga porque Deus ainda está contigo. Se Deus falou, Ele vai concretizar, mesmo que a maioria esteja dizendo, não vai dar. Vamos continuar aqui para você ver. Versículo 30. Por mais que a maioria esteja dizendo não, sempre haverá pessoas do seu lado. Deus sempre colocará 1, 2, 3 que tem a mesma visão do céu que você tem e a mesma visão que Deus te deu para te fortalecer, para pegar na sua mão e dizer, olha, não é o que eles estão falando, não é bem assim. Vou te ajudar. E no versículo 30, aqui está. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, não era de qualquer jeito, não era para subir triste, com ânimo, e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Uau! Vou repetir o que eu já disse. O Senhor sempre colocará pessoas do seu lado, mesmo que seja a minoria, com a mesma visão que você tem, para dizer para você, ei, vamos! Não se abata, não fique triste, não desista, o Senhor está conosco. A visão que você tem é a visão do céu. Eu fui lá, eu estive lá na terra. Esse homem, Caleb, estava dizendo, e a terra realmente é assim, mas nós podemos subir animados, porque o Senhor está conosco, o Senhor, Ele nos ajuda. Nós não precisamos temer diante do inimigo. É tudo isso que eles falaram. Há gigantes, há muitas complicações, mas o Senhor está conosco. Eu quero animar o teu coração nesse momento. Se você está aí desanimado, porque tem pessoas que estão trabalhando contra você, não conseguem enxergar aquilo que Deus te falou, não fique triste. O Senhor está te falando, ei, eu estou colocando pessoas do teu lado,
que estão com a mesma visão que você está. Subamos e conquistamos. Estamos vivendo um tempo, amados, de pandemia, né? Estamos vivendo uma pandemia mundial e o Brasil está vivendo esse momento muito difícil. Muitas pessoas dizem o que para nós? Nossa, vamos fechar a igreja, agora não vai dar, ninguém tem dinheiro, é muito complicado, as pessoas não querem vir. E o que nós fazemos diante disso? Realmente, vamos parar, vamos esperar? Não, o Senhor não está falando isso para nós, o Senhor está falando realmente. Existe uma pandemia, realmente está difícil, as pessoas estão perdendo seus empregos, não temos dinheiro para fazer muita coisa, mas eu ainda estou contigo. O Senhor ainda está no controle, então não perca a sua fé. Está complicado? Temos menos pessoas nas nossas células, as células estão sendo feitas de uma forma diferente, online? Sim. Mais difícil? Sim. Os cultos estão com um número menor de pessoas? Sim. Há dificuldades? Sim. Só que o Senhor está dizendo, eu estou com vocês. Não temam, porque eu farei vocês conquistarem. Eu estou, eu sou. Porque Ele não era, ou Ele vai ser somente, Ele é. Ele é Deus do hoje. Ele está conosco hoje. Há uma pandemia? Sim, mas o Senhor está no controle. Eu gostaria que você colocasse teu coração nisso. Esses 10 espias que trouxeram esse relato negativo, eles já têm um histórico ruim, porque eles eram homens murmuradores. Eles passaram esse tempo com Moisés no deserto murmurando. Eles reclamaram porque saíram do Egito, eles reclamaram porque atravessaram o Mar Vermelho, eles reclamaram no deserto porque não tinha água, reclamaram porque não tinha a comida. E em tudo Deus providenciava. Mas a pessoa que murmura, ela tem os olhos voltados realmente para o negativo. Ele sempre vê aquilo que Deus não está fazendo. Deus faz tantas e tantas coisas, mas algo que aos olhos deles muitas vezes se perde e já acham que Deus saiu do controle. E Deus continua no controle. Homens que murmuram têm o coração na incredulidade. Se você é um murmurador, em nome de Jesus, pare com isso, porque o murmurador, ele é incrédulo, e a incredulidade está ligada à rebelião. O próximo passo, após a incredulidade, é rebelião, ou seja, voltar-se contra o Senhor. Então tome bastante cuidado. Entre eles 2 se destacam, que foi o caso de Caleb, na qual eu li o versículo 30, e um outro homem também chamado Josué, na qual você conhece bem a história deles dois. Eles voltam então relatando que tudo aquilo era verdade, porém o Senhor estaria com eles. Vamos pontuar 3 coisas interessantes a respeito de Josué e Caleb. Eles viram a mesma coisa que os outros 10. Contudo, eles não permaneceram da mesma forma. Eles não ignoraram as dificuldades. Está difícil. E eles tiveram uma visão diferente. Enquanto 10 diziam, não podemos, os 2 diziam, nós podemos. Líder, o Senhor colocará sempre pessoa do seu lado que vai dizer para você, nós podemos. Pegue na mão dessas pessoas e siga em frente. A fé faz você ter certeza que as coisas darão certo. Aqueles homens, 10 espias, não tinham fé, mas estava aqui 2 homens que a vida deles era pautada na fé. A fé é nós não vermos algo, mas nós sabemos que Deus está agindo sobre aquilo. Coloca teu coração, às vezes você não está vendo, mas comece a crer que o Senhor está no controle. Olhe as promessas do Senhor, olhe o que Deus está fazendo, o Senhor lutará por nós. Deuteronômio 1:10 diz isso, né? O Senhor é quem vai à nossa frente, eles relatam. O Senhor não está atrás de nós nos empurrando, o Senhor está na nossa frente nos guiando. Isso é fé. Você às vezes não está vendo, mas o Senhor está na tua frente, creia nisso. Líder, na terra há gigantes, mas você vai vencer. Líder, ouça as pessoas que estão com a mesma visão que você e abandone essa visão medíocre de outras pessoas que
não têm vida com Deus. Eles não estão com a mesma visão que você. No capítulo 14, nós vemos o que acontece com essas pessoas que não têm fé, não têm a visão do Senhor, estão relatando contra o próprio Deus. A sentença de Deus é para eles: vou destruir a todos. E o que um grande líder faz? Se você for ler o capítulo 14, eu te aconselho a ler o capítulo todo, você vai ver quem? Moisés intercedendo pelo povo. Senhor, não faça isso. Olha, irmãos, que coração quebrantado. Senhor, não faça assim com esse povo. E o Senhor dá a oportunidade, então, de não destruir aquele povo, mas uma sentença foi determinada. Vocês não serão destruídos agora, mas certamente não herdarão a terra, não entrarão na terra. Somente uma nova geração pôde entrar na terra. De que grupo você faz parte? Daqueles que pegam a mão do seu líder e falam, vamos? Ou aqueles que pegam na mão do seu líder e falam, não vamos conseguir? Qual geração você faz parte? Aquela que entra, a geração que Deus dá a oportunidade de entrar na terra prometida? Ou a geração que vai morrer no deserto, vagando, andando sem direção? Eu profetizo sobre a tua vida que você faz parte da geração que vai herdar a terra prometida. A geração que pega na mão do líder e diz, está difícil, mas nós vamos conseguir, porque o Senhor é conosco. Eu profetizo sobre a sua vida que você não vai morrer no deserto. Eu profetizo sobre a sua vida, o deserto já ficou para trás e você já está entrando em Canaã. Que Deus te abençoe, que os seus olhos estejam nas promessas do Deus vivo. Ele diz para você, nós podemos. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.